Voltamos, pessoal, falando de angiospermas. Nós estávamos aqui no gameta feminino, osfera, e no gameta masculino, as células espermáticas. E agora vai acontecer uma dupla fecundação, ou seja, duas fecundações, que é uma característica exclusiva das angiospermas. Esse tubo polínico ele vai entrar aqui pela micrópila, e um desses núcleos espermáticos ele vai se encontrar com a osfera, o que vai dar origem ao zigoto, que é o embrião 2N, né? É o bebezinho da planta. E o outro núcleo, ele vai se encontrar aqui com os núcleos polares. Então, nós vamos ter três núcleos aqui, 1, 2, 3N. E esses três núcleos vai formar um endosperma, ao redor aqui do embrião, que é um tecido nutritivo cheio de nutrientes para os primeiros dias do bebezinho da planta lá dentro da semente. Aí, o que vai acontecer? O óvulo vai dar origem à semente e o ovário vai dar origem ao fruto. Então, nós vamos ter aqui o bebezinho, a semente e em volta o fruto. E tudo isso vai proteger o embrião. Quando isso daqui cair em algum lugar, o embrião vai utilizando esses nutrientes do endosperma, vai germinando e vai virar um novo esporófito. Nós temos então aqui o ovário que inchou e virou o fruto, né? Lá dentro o óvulo inchou e virou a semente, e dentro dela nós temos o bebezinho, o embrião. Pessoal, nós temos aqui uma maçã. E aí nós vamos usar essa maçã para discutirmos o seguinte: tudo que vem do ovário é um fruto conhecido como fruto verdadeiro. E na maçã, o que vem do inchaço do ovário é essa estrutura do meio, que quando a gente come a maçã, fica aquele cabinho lá no meio, aquela estrutura no meio. Essa é o fruto verdadeiro. Aqui o resto da maçã, ele não é um fruto verdadeiro, ele é conhecido como pseudofruto, quer dizer que é uma estrutura que inchou de uma outra parte da flor que não fosse o ovário. No caso da maçã, é o receptáculo floral, é a basezinha da flor onde tudo se insere. Então, aqui nós temos uma maçã que é um fruto que uma parte é o fruto verdadeiro, outra parte é um pseudofruto, né? Então, a gente chama a maçã aqui de pseudofruto. Tem alguns frutos que só vêm do inchaço do ovário, então é um fruto verdadeiro. E aí nós temos a estrutura das flores. O que temos nas flores? Então, nós temos aqui a flor, ó, o que eu falei que inchava para formar maçã, o receptáculo floral é a base da flor, onde as partes dela se inserem. Nós temos o pedúnculo, que é o cabinho dela, que se liga à árvore, onde ela está inserida. E nós temos essas quatro estruturas. Pessoal, na verdade, a flor, ela é um conjunto de folhas que se modificou. E nós chamamos isso de verticilos florais. Então, nós temos aqui, ó, a sépala, que é uma folha estéril, quer dizer que ela não tem função de reprodução. E nós temos a pétala, que também é uma folha estéril. A diferença é que, normalmente, a sépala ela é verdinha e a pétala colorida. Nós temos que, quando nós observamos uma roseira, normalmente a sépala é aquela parte verde e a pétala é a parte colorida. E quando a roseira é um botão, essa sépala fica fechada por fora. Então, ela é uma proteção a toda a estrutura da flor. E as pétalas, normalmente, elas são coloridas, quer dizer, sempre elas são coloridas, e elas têm como função atrair os polinizadores, que vão ajudar na reprodução da flor. Nós temos aqui os estames, que são as folhas férteis. Elas são a parte masculina da reprodução. E os carpelos, que são as partes femininas. Então, ó, vamos dar um zoom aqui na parte masculina. O que nós temos aqui é um filete e uma antera na ponta, que é onde vai ter a produção dos grãos de pólen. Tudo isso daqui é um estame.
E nós temos aqui na parte feminina o óvulo, o ovário, então o óvulo dá origem à semente, o ovário é o fruto, o estilete e o estigma. É aqui o estame e aqui a parte feminina. O gineceu é formado por um ou mais pistilos. O que é isso? Isso daqui é um carpelo. E um ou mais carpelos formam uma estrutura em forma de vaso, que chama pistilo. E aí aqui nós temos o grupo disso. Então, um conjunto de sépalas chama-se cálice, um conjunto de pétalas, corola, um conjunto de estames, androceu, e o conjunto de carpelos, gineceu. Então, essas duas aqui, a pétala e a sépala, oferecem proteção, e a parte do androceu e gineceu, né, do estame e do carpelo, é responsável pela reprodução. Portanto, a flor é o órgão reprodutivo das angiospermas. Quando eu quero se referir ao cálice e à corola ao mesmo tempo, juntos, né, os dois juntos, eu chamo isso de perianto, porque ele está no periferia, em torno da flor. E quando o cálice é igual à corola, porque às vezes eles são iguais, eles têm a mesma coloração, eu chamo de tépalas. E o conjunto disso eu chamo de perigônio. Aqui, pessoal, nós temos algumas curiosidades. Por exemplo, olhando para o antúrio aqui, dá a impressão, né, de que eu tenho uma flor, o meio da flor aqui e a pétala. E não é isso que acontece. Nós temos essa parte vermelha que, na verdade, ela é chamada de bráctea. Ela é uma folha modificada que vai proteger a flor ou a inflorescência que atrai os polinizadores. Isso daqui vai atrair os polinizadores. E cadê a flor do antúrio? Está aqui. Isso daqui, na verdade, é uma inflorescência. É um conjunto de minúsculas flores. Se você olhar, você vai ver que cada coisinha aqui, ó, que está levantada é uma florzinha. Então, a flor, a pétala dela e tudo mais, está dentro da flor. Aqui formando a flor. Isso daqui é a função de atração de polinizadores. Pessoal, o que pode acontecer? Nós podemos ter plantas monóicas ou hermafroditas, que têm os dois sexos. Ou porque ela tem flor feminina e masculina na mesma planta, ou porque ela tem flores hermafroditas com os dois sexos na planta. E nós podemos ter plantas dioicas ou unissexuadas com um sexo só, que são as plantas só com a flor feminina e plantas só com a flor masculina. Então, a flor ou ela pode ter um sexo só, ou ela pode ser hermafrodita. E nós podemos ter um grupo de flores, que são as chamadas inflorescências. E aí elas podem ter vários formatos. O cacho, o corimbo, a espiga, o espádice, o amento, a umbela e o capítulo. E aí, quando inflorescências produzem fruto, nós temos infrutescências, vários frutos formando aquela estrutura. Então, aqui é um cacho de uva, é uma infrutescência, uma espiga de milho. A umbela parece um guarda-chuva virado, né, da erva doce. O capítulo, gente, esse daqui é uma grande novidade para muita gente. Quando a gente olha para um girassol, a gente tem a impressão de que a gente está vendo uma flor de girassol. E, na verdade, não estamos. Nós estamos vendo uma inflorescência. Isso aqui é um conjunto de flores. Cada coisinha amarela aqui é uma flor ligulada, que nós chamamos. É uma flor estéril. Ela parece uma pétala, mas ela não é. É uma flor. E a função dela é a atração dos polinizadores. E aqui no meio, cada coisinha que nós estamos vendo é uma flor tubulosa. Essa flor, cada uma delas é responsável pela reprodução. Então, quando eu olho para o girassol, isso daqui não é uma flor, isso aqui é um conjunto de flores, é uma inflorescência. Nós temos o amento, o espádice, né, que nós já vimos aqui, é um conjunto de flores. E tudo isso garante maior sucesso, principalmente porque atrai os polinizadores e os dispersores de sementes. Qual a diferença? Polinização são os animais que vão chegar até a flor para pegar muitas vezes o néctar
e acabam ajudando os grãos de pólen da parte masculina a encontrar com a parte feminina. Então, aqui a quiropterofilia são os morcegos que fazem isso. Normalmente, eles fazem isso em espécies de cores mais claras e de cheiros mais fortes. A ornitofilia, que são os pássaros, esses daqui já são atraídos por plantas e flores mais coloridas. E nós temos a dispersão, que é quando eles vão buscar o fruto. E aí, quando eles pegam os frutos, eles acabam comendo e indo para longe, derrubando as sementes e ajudam ela a dispersar. A quiropterocoria, então, quando o morcego manipula os frutos, normalmente são frutos com cheiro mais forte e cores claras. A ornitocoria, quando isso é feito pelos pássaros que gostam lá dos frutinhos vermelhinhos, laranjinhas, bem madurinhos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido que o mundo das angiospermas é incrível e que tem muita novidade nelas. É o grupo de maior sucesso e a grande novidade delas são as flores e os frutos. E até a próxima!